Muito bem, meu amigo. Vamos ser realistas por um segundo. Num mundo onde a inflação alimentar parece bater recordes todos os anos, afetando severamente quem vive com rendimentos fixos, se alguma vez se encontrou no corredor do supermercado a pensar: que alimentos simples posso levar hoje que realmente me mantenham saciado e caibam no meu orçamento? Acredite, não está sozinho. Eu noto que muitas vezes a pressão de cozinhar rouba a verdadeira alegria de comer. E hoje vamos tornar isso muito mais fácil. Estamos a reunir uma lista de compras simples, sem necessidade de cozinhar, por menos de $50, que faz todo o sentido para a vida real. Sem ingredientes chiques, sem receitas complicadas, apenas alimentos fáceis e saciantes que pode pegar, comer e sentir-se bem. E olhe, se gosta de ideias práticas e reconfortantes como esta, vá em frente e subscreva. Vai sentir-se em casa aqui. Vamos a isto. Número 1. Manteiga de amendoim. Agora esta é a sua parceira de sobrevivência. Por cerca de $2, obtém um frasco que pode durar uma semana ou mais, dependendo de quão generoso for com a sua colher. E se formos honestos, a maioria de nós é bastante generosa. Sabia que a manteiga de amendoim moderna foi promovida em 1895 por John Harvey Kellogg, precisamente como um suplemento proteico para idosos que não conseguiam mastigar carne? É um detalhe histórico fascinante. A manteiga de amendoim é um daqueles alimentos aos quais os senhores continuam a voltar porque faz muito, com muito pouco esforço. É rica em proteínas, é densamente calórica, o que é, na verdade, crucial se o seu apetite não for grande e não precisa de refrigeração. Pode mantê-la ali mesmo, ao seu alcance. Há também algo reconfortante nela, familiar, como algo que conheceu toda a sua vida. E a melhor parte? Não tem de preparar absolutamente nada, pode pegar numa colher e ir direto ao frasco. Contrariando o senso comum, isso não é preguiça, isso é eficiência energética. É saber que a sua energia importa. Mas, se quiser que pareça uma refeição a sério, espalhe-a no pão, adicione rodelas de banana e de repente tem algo macio, saciante e honestamente muito gratificante. Alguns senhores até misturam uma colher na aveia ou no iogurte, transformando um lanche leve em algo que o mantém saciado por horas. Para quem gere a diabetes, é aqui que deve estar atento. A manteiga de amendoim em si tem pouco açúcar, mas combiná-la com opções de baixo índice glicêmico, como pão integral em vez de branco, ajuda a manter as coisas estáveis. E aqui está uma pequena verdade que as pessoas nem sempre dizem em voz alta. Há dias em que cozinhar parece demasiado, dias em que estar de pé dói, e dias em que até decidir o que comer parece trabalho. A manteiga de amendoim não faz perguntas, ela está simplesmente lá. Número 2. Pão integral. Agora é aqui que tudo começa a ganhar forma. Por cerca de $2 a $3, um pão integral torna-se a sua fundação inabalável. Eu noto que muitas pessoas subestimam o poder de uma simples fatia de pão. Nutricionalmente falando, uma fatia integral fornece em média 3 gramas de fibra vital, o que retarda a digestão e evita aqueles perigosos picos de açúcar no sangue. Uma preocupação constante e muito válida para a maioria dos senhores. É o pão que transforma itens soltos em refeições verdadeiras. Porque, vamos ser sinceros, comer manteiga de amendoim à colherada funciona, mas espalhá-la no pão, isso faz com que sinta que realmente preparou algo. E essa pequena diferença psicológica pode levantar o seu ânimo muito mais do que imagina. O que eu realmente admiro no pão é a sua adaptabilidade. Não lhe apetece fazer muito? Torre uma fatia. Ou não. Adicione a manteiga de amendoim e está pronto. Tem atum? Coloque-o no pão e de repente tem uma sanduíche completa. E se o pão ficar um pouco seco após alguns dias, não o deite fora. Torre-o. Há algo de emocionalmente enraizado no pão. Eu já ouvi senhores dizerem: enquanto eu tiver pão, consigo arranjar qualquer coisa. E honestamente, isso é a verdadeira sabedoria da vida real. Número 3. Atum enlatado. Agora este bem aqui. Este é um daqueles alimentos que faz o trabalho pesado silenciosamente. Por cerca de $4 a $5, tem 2 a 3 latas na despensa, prontas quando você estiver. Eu considero o atum uma verdadeira potência nutricional esquecida.
Uma única lata média fornece cerca de 20 a 25 gramas de proteína sólida, além de ácidos gordos, ômega 3 vitais para a saúde cardiovascular e cerebral. Não há necessidade de cozinhar, não há esperas, nem o desgaste mental do trato disso mais tarde. Você apenas abre a lata e já tem metade de uma refeição. Quer torná-lo mais apetitoso? Escorra-o, adicione uma colher de iogurte natural, misture e espalhe no pão com umas folhas de espinafre. De repente tem uma sanduíche que sabe a um almoço digno, não apenas sobrevivência. E nos dias em que até isso parece exigir muito esforço, pode comê-lo diretamente da lata com um garfo. Não há vergonha nenhuma nisso. Como muitos seniores relatam, quando como atum, sinto que realmente comi alguma coisa. E essa sensação de saciedade é absolutamente inestimável. Número 4. Feijão enlatado. Agora vamos falar sobre um dos campeões de orçamento mais subestimados que existem. Por cerca de 2 a 3 dólares, leva 2 latas cheias. Feijão preto, grão de bico, feijão vermelho, o que preferir. Nutricionalmente, considero o feijão um verdadeiro milagre econômico. Cientificamente, apenas meia chávena oferece cerca de 7 a 8 gramas de fibra e proteína vegetal pura, estabilizando a energia sem causar picos de açúcar no sangue. Cada lata representa múltiplas porções, esticando o seu dinheiro e a sua energia diária. Não precisa de os cozinhar, basta abrir, enxaguar se gostar, e estão prontos. Eu sei o que alguns de vocês estão a pensar. Feijão? Isso não é muito pesado? E sim, por vezes pode ser. É por isso que muitos seniores dizem manter as porções mais pequenas ou mudar para lentilhas se o estômago for sensível. E faz todo o sentido, pois as lentilhas contêm menos oligosacarídeos e são notavelmente mais fáceis de digerir. Você aprende o que o seu corpo tolera e ajusta-se. Pode esmagá-los ligeiramente com um garfo, adicionar um fio de azeite ou um pouco de limão e espalhar no pão. É macio, saciante e não luta contra si quando o come. Os feijões ajudaram-me a passar por meses muito apertados. Uma frase que ouço frequentemente de seniores e que, honestamente, diz tudo. Antes de avançarmos, deixem-me partilhar algo rapidamente se estiver a pensar. Ok, comprei isto tudo, mas o que faço com eles todos os dias? É por isso que volto sempre a um guia simples chamado Eat Well on Less, Easy to Cook Meals for Seniors on a Fixed Income. Não se deixe enganar pelo título. Inclui imensas refeições sem cozedura, de uma só panela, e combinações muito simples, exatamente como as que estamos a falar aqui. Foi desenhado para a vida real, para exigir baixo esforço, ser econômico e gentil com o seu corpo. E naqueles dias em que simplesmente não quer pensar demasiado em comida, ajuda realmente a tirar essa pressão. Se quiser dar uma vista de olhos, deixei o link no comentário fixado para si. Número 5. Iogurte natural. Agora, este é o puro conforto. Por cerca de 3 a 4 dólares, obtém uma embalagem grande que pode durar vários dias. Do ponto de vista clínico, o iogurte natural é uma fonte fantástica de probióticos naturais. Bactérias vivas que fortalecem o microbioma intestinal e o sistema imunitário. Algo crucial à medida que envelhecemos. O que está a comprar aqui é algo macio, fresco e incrivelmente fácil de comer. Há uma razão pela qual tantos seniores o mencionam como a sua tábua de salvação. Há dias em que mastigar parece um trabalho exaustivo, dias em que o apetite simplesmente desaparece. O iogurte encontra-o nesses exatos momentos. Pode misturá-lo no atum em vez de maionese, ou juntar um pouco aos feijões para suavizar a textura. É surpreendentemente bom. E eu noto que os laticínios não são para todos. A intolerância à lactose afeta uma grande percentagem da população mais velha. Felizmente, as opções sem lactose ou à base de plantas, como o iogurte de soja, fazem exatamente o mesmo trabalho. Sentar-se com uma taça de iogurte é calmante, não o apressa, e permite-lhe nutrir-se ao seu próprio ritmo. Número 6. Aveia, instantânea ou em flocos. Agora isto pode surpreendê-lo, porque muitos ainda associam a aveia ao fogão. Mas deixe-me partilhar um segredo. Não tende a cozinhar. Por cerca de 2 dólares, leva para casa um alimento silencioso que rende por imensos dias. Do ponto de vista científico, a aveia possui um baixo índice glicêmico, IG. O que é que isto significa na prática?
Significa que os seus hidratos de carbono complexos são digeridos lentamente, fornecendo uma energia estável e evitando aqueles picos perigosos de açúcar no sangue, algo fundamental se a diabetes for uma preocupação diária. Eu acho fascinante a forma como a aveia é silenciosamente fiável e indulgente. Basta adicionar leite ou água, dar uma mexidela e deixar repousar por 10 a 15 minutos, ou mais, se esquecer dela. Pode fatiar uma banana ou juntar manteiga de amendoim e, de repente, esta taça humilde transforma-se numa refeição cremosa. A aveia mantém-me saciado mais tempo do que qualquer outra coisa. É o que ouço constantemente. Ela não exige perfeição, ensinando-nos que a nutrição duradoura não precisa de ser complicada nem exaustiva. Número 7. Bolachas de água e sal ou galetas de arroz. Agora esta é a sua comida para os dias de não me apetece lidar com nada. Nutricionalmente falando, as galetas de arroz são fantásticas. Uma unidade contém apenas cerca de 35 calorias, assumindo-se como uma solução low-carb perfeita e rápida. Por cerca de $2, tem um pacote sempre pronto na despensa, sem preparação e sem louça para lavar. Eu reparo que, frequentemente, subestimamos esta simplicidade extrema. A verdade é que há dias em que até montar uma sanduíche parece uma montanha intransponível. Nesses dias sombrios, estas bolachas dão um passo em frente e dizem: eu cuido de ti. São leves e incrivelmente fáceis de mastigar. Um detalhe crucial se os seus dentes já não forem os de antigamente. Pode espalhar manteiga de amendoim, adicionar atum ou simplesmente comê-las sozinhas quando o apetite for escasso. Às vezes, só preciso de petiscar alguma coisa. Uma frase que ouço repetidamente dos mais velhos. Sem pressão, sem expectativas, apenas algo prático e seguro ao seu alcance. Número 8. Ovos. Agora, este alimento é um pouco especial, pois oferece-lhe uma flexibilidade incrível dependendo da sua energia. Por cerca de $3, leva uma dúzia para casa. E isso é muito valor armazenado numa só caixa. Cientificamente, o ovo possui uma proteína de altíssimo valor biológico. Um único ovo grande fornece cerca de 6 gramas de proteína pura e todos os aminoácidos essenciais que o corpo necessita. Na minha perspectiva, é a fonte de proteína mais acessível e eficiente que o dinheiro pode comprar. Se conseguir fervê-los apenas uma vez, e pode fazê-lo confortavelmente sentado, sem qualquer pressa, garante refeições nutritivas para vários dias. Mas eu compreendo perfeitamente que para alguns senhores, estar de pé, mesmo que por breves minutos, seja doloroso. Felizmente, muitas lojas já vendem ovos pré-cozidos e prontos a consumir. Paga um pouco mais pela conveniência, claro, mas às vezes essa facilidade vale cada cêntimo. Não há reaquecimento, não há preparação extra. Pode fatiá-los sobre o pão, esmagá-los com um pouco de iogurte ou comê-los simples com uma pitada de sal. São macios, fáceis de mastigar e transmitem a verdadeira sensação de uma refeição completa. Já ouvi idosos partilharem: um ovo sustenta-me quando mais nada o faz. E há algo de profundamente real nisso. São pequenos, sim, mas incrivelmente poderosos. Número 9. Maçãs. Agora as maçãs. Estas são daqueles alimentos que simplesmente ficam consigo. Por cerca de $3, tem 3 a 4 maçãs no balcão. Um facto botânico fascinante é que, graças à sua casca rica em cera natural, as maçãs podem durar semanas à temperatura ambiente. Não têm pressa de se estragar e esperam pacientemente por si. Eu noto que há algo de profundamente revigorante numa maçã fresca. Acorda os nossos sentidos e limpa o palato de uma forma que alimentos mais pesados não conseguem. Sei que nem todos as acham fáceis de mastigar, e isso é perfeitamente normal. Pode fatiá-las bem finas ou até ralá-las, o que facilita o consumo e ajuda a libertar a pectina, uma fibra solúvel maravilhosa para a saúde intestinal. Onde elas realmente brilham é na combinação. Uma fatia com manteiga de amendoim cria o equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. Gosto de ter algo fresco em casa. É um desejo simples que ouço frequentemente dos senhores. As maçãs quebram a monotonia das latas e embalagens, lembrando-nos que a alimentação, mesmo com um orçamento limitado, ainda pode trazer cor e vitalidade à nossa rotina. Número 10. Bananas. Deixem-me dizer-vos.
As bananas são um daqueles alimentos que nos carregam silenciosamente ao longo do dia. Por cerca de 2 a 3 dólares, obtém 6 a 8 bananas, suficientes para quase toda a semana com esforço absolutamente zero. Cientificamente, uma banana média fornece cerca de 400 miligramas de potássio vital, um mineral essencial que ajuda a regular a pressão arterial e a função muscular. E a grande vantagem? Não há lutas para descascar, nem facas envolvidas. Nos dias em que o seu corpo simplesmente não coopera, pegar numa banana é uma verdadeira vitória. Há manhãs em que uma banana é tudo o que consigo gerir, dizem muitos, e isso é perfeitamente aceitável. Eu noto que a banana é incrivelmente indulgente com o tempo. Esqueceu-se dela na fruteira? Fica com manchas escuras. Um processo botânico natural onde os seus amidos complexos se convertem em açúcares simples, tornando-a mais doce e muito mais fácil de digerir. Misture com um pouco de manteiga de amendoim ou adicione ao iogurte. Elas não são extravagantes, mas estão sempre lá por si, lembrando-nos que muitas vezes o nutriente mais valioso para o nosso bem-estar mental é a própria facilidade. Número 11. Abacates. Agora, este pode parecer um pequeno luxo, mas na verdade é uma escolha extremamente prática. Por cerca de 2 a 3 dólares, leva 2 abacates médios para casa. Do ponto de vista nutricional, são uma mina de ouro, repletos de gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração e com um baixo teor de hidratos de carbono, o que ajuda ativamente a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Eu noto que a sua textura suave e cremosa os torna absolutamente perfeitos para aqueles dias em que mastigar parece uma verdadeira tarefa. Não precisa de preparações complexas, basta cortar, usar uma colher e está pronto a comer. Pode esmagar metade sobre uma fatia de pão com uma pitada de sal ou adicionar aquele ovo cozido e, de repente, sente que preparou uma refeição completa em apenas 2 minutos. Também pode misturá-los com o feijão para suavizar o prato, ou simplesmente comê-los com uma colher. Não há qualquer julgamento aqui. O único detalhe a ter em mente: o tempo. Os abacates passam de verdes a prontos num piscar de olhos. Quando amaciarem, é o exato momento deles. Número 12. Espinafre pré-lavado ou mistura para salada. Agora, este é o seu reforço nutricional silencioso. Por cerca de 2 a 3 dólares, tem um saco de verduras que já estão lavadas, prontas a consumir, sem exigir que fique de pé no lava-loiça a preparar absolutamente nada. Cientificamente, o espinafre é uma potência absoluta. É excepcionalmente rico em vitamina K, crucial para a saúde óssea, e ácido fólico, vital para a função e renovação celular. Eu noto que a palavra salada assusta muita gente. Soa a demasiado esforço. Mas acredite em mim, não tem de ser. Não precisa de construir uma daquelas taças enormes e complexas que vê na televisão. Pode simplesmente retirar uma pequena mão cheia e enfiá-la na sua sanduíche de atum. De repente, essa refeição básica sente-se muito mais fresca, leve e completa. Ou misture algumas folhas no seu feijão quente. O calor amacia a textura instantaneamente, adicionando cor e nutrientes sem fazer grande alarido. Pense nisto desta forma. Você não está a fazer saladas aborrecidas. Está simplesmente a adicionar vida àquilo que já come. Número 13. Hummus. Agora este pode parecer um pequeno mimo, mas na verdade faz um trabalho incrível nos bastidores. Por cerca de 3 dólares, obtém uma embalagem que se estende por várias refeições. Nutricionalmente, o hummus é fascinante. Sendo feito de grão de bico e tahine, pasta de sésamo, fornece uma excelente combinação de proteína vegetal e gorduras saudáveis para o coração. E o que está realmente a comprar aqui é pura facilidade. Não exige absolutamente nada de si. Basta abrir, retirar com uma colher e espalhar. Eu noto que naqueles dias em que mastigar parece uma tarefa árdua, a sua textura suave e cremosa é um autêntico alívio. Experimente barrá-lo no pão em vez de manteiga. De repente, a sua sanduíche ganha uma dimensão completamente nova. Mergulhe as suas bolachas nele, e essa união entre o crocante e o cremoso simplesmente funciona. E sejamos honestos, às vezes a comida não tem de ser apenas sobre nutrição rigorosa. É sobre encontrar pequenos momentos de alegria no seu prato, sem complicar a sua vida.
Número 14. Sopa enlatada. Agora esta é o que eu chamo de o seu plano de reserva perfeito para a vida real. Por cerca de 2 a 3 dólares por lata, garante 1 ou 2 refeições a aguardar silenciosamente na sua despensa. Todos conhecemos aqueles dias sombrios. Não dormiu bem, o corpo pesa imenso e até a simples tarefa de montar uma sanduíche parece exigir demasiado de si. É exatamente aqui que a sopa enlatada entra em cena, quase como um velho amigo confortável. Pode aquecê-la se tiver energia ou, honestamente, comê-la à temperatura ambiente sem qualquer problema. Um detalhe clínico que considero crucial mencionar. Preste atenção ao rótulo. As sopas tradicionais podem estar carregadas de sódio, o que não é ideal para quem controla a pressão arterial. Por isso, aconselho vivamente que procure as versões com baixo teor de sódio. Mas o que eu realmente retiro disto é o seu incrível valor psicológico. Ter uma sopa guardada é ter a garantia mental de que, não importa o quão exausto eu me sinta hoje, não vou saltar nenhuma refeição. Mergulhe uma fatia de pão lá dentro e essa lata transforma-se de imediato em puro conforto. Número 15. Queijo. Agora vamos falar sobre algo que traz uma faísca de verdadeira alegria à equação. Por cerca de 3 a 4 dólares, tem um pacote de queijo fatiado no seu frigorífico, e este pequeno ingrediente tem o poder de fazer tudo o resto parecer muito melhor. Sejamos realistas, a alimentação com um orçamento restrito pode, por vezes, parecer um pouco monótona. O queijo resolve isso instantaneamente. Cientificamente falando, é uma excelente fonte de cálcio bioativo e proteína, minerais que são absolutamente cruciais para a manutenção da densidade óssea à medida que envelhecemos. E se os laticínios costumam causar-lhe desconforto, eu noto que há um detalhe que muitos desconhecem. Os queijos curados e envelhecidos, como o cheddar autêntico, contêm níveis quase indetetáveis de lactose, tornando-os incrivelmente fáceis de tolerar para estômagos sensíveis. Quer opções à base de plantas? Elas também cumprem a sua função na perfeição. O queijo não exige qualquer preparação. Adicione uma fatia à sua maçã, e o que era simples transforma-se num lanche requintado. Deixem-me dizer-vos isto. Às vezes, essa pequena riqueza extra no paladar faz toda a diferença entre um simples "eu comi alguma coisa" e um genuíno "eu realmente desfrutei desta refeição". Número 16. Leite ou leite vegetal. E agora chegamos ao conector silencioso, aquele que une toda a sua despensa. Por cerca de 2 a 3 dólares, leva para casa 1 litro que será utilizado de mais formas do que imagina. Cientificamente, o leite tradicional é uma excelente fonte de vitamina D e cálcio, mas o que eu realmente acho fascinante é o seu papel funcional no nosso dia a dia. Em dias em que a sua energia atinge níveis mínimos e o simples ato de mastigar parece exaustivo, poder simplesmente beber a sua nutrição é uma vitória absoluta. Eu noto que muitos seniores beneficiam enormemente das alternativas modernas. Se a lactose for um problema, o leite de amêndoa ou de soja fortificado cumprem a missão na perfeição, garantindo nutrientes essenciais sem o temido desconforto digestivo. Deite um pouco na sua aveia para a tornar incrivelmente cremosa, junte ao seu café ou apenas beba um copo fresco e devagar. Sem pressa, sem exigências. E aqui o temos: alimentos simples, refeições verdadeiras e uma lista de supermercado que não deixa a sua carteira em pânico. Tudo isto, rigorosamente, por menos de 50 dólares. Psicologicamente falando, a segurança alimentar não se trata apenas do número de calorias que ingerimos. Trata-se de paz de espírito. Estudos mostram que quando sabemos que temos opções acessíveis e nutritivas em casa, os níveis de ansiedade diminuem drasticamente. Eu noto que muitas vezes somos levados a acreditar que o autocuidado exige receitas complexas e horas exaustivas ao fogão. Mas, contrariando o senso comum, o verdadeiro autocuidado é conhecer e respeitar os nossos próprios limites. É ter a sabedoria de escolher o que é exequível naqueles dias em que a energia simplesmente desaparece. A grande lição de hoje não é apenas sobre poupar dinheiro. É sobre honrar o seu corpo com compaixão, lembrando-se que a sua alimentação não precisa de ser perfeita para ser perfeitamente saudável. Se este conteúdo lhe trouxe algum alívio ou inspiração,
Eu adoraria ouvir a sua perspectiva. Qual é aquele alimento simples que nunca pode faltar na sua cozinha? Deixe a sua resposta nos comentários. No fundo, estamos todos a aprender uns com os outros aqui. Lembre-se de deixar o seu gosto, partilhar com quem precisa e subscrever o canal. Não se esqueça de verificar os recursos que deixei no comentário fixado. Cuide bem de si, meu amigo, e vemo-nos no próximo vídeo.